comportamento daquele bebezinho que mal chegou no mundo. Por que a gente acha que isso vai mudar no decorrer da vida? Não vai, as pessoas, elas têm essa questão do julgar, Esse é um né? ponto interessante, você falando, acho que chega num lugar que eu gosto, que é assim, é como se nós não quiséssemos que alguém falasse algo que nós sabemos, mas que nós não queremos acessar. Uhum. Por isso que eu gosto muito da ideia de reconheça as suas sombras, conheça as suas limitações. E quando eu gosto de mim, eu me trato com amor. E quando acontecer na vida de alguém não me quiser, não gostar de mim, sim, eu vou ficar chateado. Porque eu gostei daquela pessoa, eu queria que desse certo, mas aquilo não vai ser o fim da minha vida. Entendi o meu valor. Você se Eu valoriza, né? gosto de mim. E isso funciona tanto nas relações pessoais quanto nas relações profissionais, né, Pam? Porque a Com gente muitas vezes certeza. aceita chefes tóxicos, aceita um trabalho que nos faz mal, nessa necessidade também do pertencer, do ser aceito. E às vezes você fala assim, por que só a fulana tem oportunidade, só a fulana cresce e eu não? Né? Porque como é que você está se posicionando para a vida e se fazendo Isso. respeitar? Qual é realmente a mensagem que você está mandando para os outros? Começando mais um Falas que Conectam e hoje eu tenho uma convidada muito especial. E tem tudo a ver com Falas que Conectam, porque a gente vai falar de conexão, como a gente entende a essência do outro. Hoje, essa minha convidada, ela descobriu uma forma de atingir milhares de pessoas com um trabalho incrível, não só pelas redes sociais, por vários veículos de comunicação e também nos seus atendimentos. Então, hoje, para a gente desvendar de que forma a gente pode se conectar de uma forma mais humana e também estratégica, comigo aqui no Falas que Conectam, Pamela Magalhães. Ah, que delícia. Obrigada Tudo pelo bom? convite, né? Eu que estou muito feliz em ter Muito você aqui, essa bom. psicóloga que me inspira tanto. Eu sempre brinco, né, Pã? Eu falo, ai, eu queria tanto que você fosse minha psicóloga. Mas a gente se conhece há um tempão, Uns né? anos, né? Bastante. Você ia lá no consultório para a gente fazer as matérias. Muitas Ficava reportagens. conversando. Muito bom. Muito bom. Somos conectadas há muito tempo. Somos É isso. conectadas há muito tempo, é isso mesmo. E falando em conexão, você acha que a psicologia, você foi conectada à psicologia, ela te escolheu, como é que foi? Bom, eu tenho uma mãe psicóloga. Então, psicologia sempre foi um lugar muito conhecido para mim. Sou filha única, ia em tudo com a minha mãe. E meu pai médico, então esse mundo do cuidado, do importar-se, do olhar para o ser humano, isso sempre esteve conectado comigo. E eu dei uma resistida, neguei um pouco, fiz jornalismo antes, não sei se você sabe disso, Não, não fiz sabia que você fez jornalismo jornalismo. antes de psicologia, não terminei. E logo meus pais se separaram, isso abalou bastante assim o meu processo. E aí eu fui para psicologia. Mas eu tinha esse interesse nas pessoas, eu gostava de entender a história delas, de fazer algum movimento que pudesse ajudá-las a se ajudarem. E acho que eu fui muito fiel ao meu caminho. Acho que essa conexão com o íntimo, com a essência, é algo que contribui muito para que a gente não desvie tanto, porque a gente dá uma desviada, né? Mas assim, conseguir se achar e seguir, acho que eu consegui a tempo. E eu acho que até pela sua primeira escolha, que tinha sido jornalismo, eu falo sempre que a minha escolha pelo jornalismo, eu desde pequenininha queria estar na televisão, né? Brincava para minha mãe e falava assim, como é que faz para entrar lá dentro? Naquela época que a minha TV era de tubo, né? Minha Porque eu sou também. dessa geração. Mas, na verdade, no decorrer eu descobri que o que eu gostava mesmo era de contar histórias e gostava de gente. E por isso que eu continuo todo esse trabalho aí, né, com as pessoas. E eu acho que é isso. Como você gosta de histórias, são duas profissões que elas caminham pelas histórias e sem o ser humano, hoje a gente tem aí uma alta tecnologia, mas o que é da tecnologia sem a conexão? É isso. Eu lembro que mais nova eu era daquelas que já via os animaizinhos pela rua, pegava todos para cuidar, salvava os animais, queria entender das pessoas, queria ajudar as amigas da minha mãe. Eu, aquele cotoco, conversando com as amigas da minha mãe. Eu lembro de amiga da minha mãe falar assim: gente, eu tô falando coisas para você e você tem 12 anos, você tem 13 anos. Mas eu sempre fui uma pessoa precoce.
Acho que eu sempre tive muita sensibilidade, eu sou muito sensível. Uhum. Isso me aproxima das pessoas. Eu acho que a sensibilidade, ela é uma das vertentes fundamentais, acho que são pré-requisitos da conexão. Porque quanto mais sensível você eu acho que quanto mais próximo das suas emoções, mais você consegue também viabilizar que as emoções do outro se aproximem, existam, estejam, sejam. Então, isso ajuda muito nas conexões, tanto profissionais quanto pessoais também. E como é que você descobriu esse seu lugar de fala, né? Porque você foi uma explosão nas redes sociais, ainda quando a rede social não tinha essa dimensão toda É, que ela tem hoje. é. Mas você acredita que foi porque você descobriu um lugar de fala ou porque você enxergou o outro? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito obstinada. Uhum. Então, o meu objetivo lá atrás era fazer dar certo a minha carreira. Eu queria que desse certo. Eu queria ter pacientes, eu queria ser independente, queria fazer as coisas que eu gosto. Eu não sou uma pessoa materialista, mas eu sou uma pessoa que gosta de viajar, eu sou uma pessoa que sempre quis poder apoiar em mim, né? Uhum. Isso sempre foi muito importante para mim e consegui isso. E eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei, eu fiz teatro também na minha vida, então assim, a comunicação é uma coisa muito forte para mim, muito natural também, Uhum. porque eu sempre gostei. Eu sempre fui aquela pessoa que, alguém quer participar? Eu vou. Então, dinâmica de entrevista, eu participava Sem tranquilamente, travas. entrava, sem travas nenhuma. Porque eu tenho uma característica que é minha, que eu confio no que eu vou fazer. Perfeito. Eu confio. Eu tenho certeza que eu vou dar conta daquilo. O Uhum. dar conta daquilo não é ser o melhor, ser a melhor. Eu tenho certeza que eu vou dar conta. O que é dar conta? Se eu for mal, eu vou dar conta. Se eu for bem, eu vou ficar feliz também. Então é como se eu fosse muito parceira minha. Eu vou lá. Que é o primeiro passo, né? Que você É, fala muito até é, nas lives, no seu conteúdo da internet, que é a gente realmente se reconhecer é. e se fortalecer das nossas potencialidades. Porque acho que a maior falha das pessoas, as pessoas que têm travas, as pessoas que se dizem, eu sou muito tímida, por isso que eu não falo em público, é por isso que eu não dou palestra, por isso que eu não faço isso, por isso que eu não faço live, por isso que eu não posto vídeo. É que elas são pessoas que, primeiro, elas querem acertar muito. Uhum. E elas se cobram assim, eu tenho que ser o melhor, ninguém pode me julgar, ninguém pode me criticar, eu tenho que fazer assim, sem qualquer erro. Então, são pessoas, na minha visão, que precisam trabalhar a própria humildade. Sim, Nós não somos não perfeitos. somos. Toda minha live é ótima. Não, tem live que é ruim. Tem dia que eu tô ruim, tem dia que eu fico prolixa, tem dia que eu falo um assunto repetitivamente e tem vezes que eu falo assim de um jeito certeiro, que parece que eu consigo tocar as pessoas mais intocadas. Mas por que isso? Porque eu estou ali dando o meu melhor, E na sua na essência, minha né? essência, sendo a minha verdade e de coração. Quem me conhece sabe, eu não estou nem um pouco preocupada com julgamento, porque eu já aprendi na minha vida que as pessoas vão julgar sempre, as pessoas vão criticar sempre. Então, Perfeito. se a gente só buscar elogio e aprovação, a gente não faz absolutamente nada nessa vida. Eu falo para as minhas mentoradas, elas falam assim, eu falo assim, a gente nasceu, a gente já é julgado, né? A criança, coitada, nem abriu o olho ainda, Ah, alguém já foi lá na maternidade e falou, é a cara da mãe, é a cara do pai, ou parece com um joelho, o que for. é. Mas já fez lá, já teve um julgamento daquele bebezinho que mal chegou no mundo. Por que a gente acha que isso vai mudar no decorrer da vida? Não vai, as pessoas, elas têm essa questão do julgar, Esse é um né? ponto interessante, você falando, acho que chega num lugar que eu gosto, que é assim, é como se nós não quiséssemos que alguém falasse algo que nós sabemos, mas que nós não queremos acessar. Uhum. Por isso que eu gosto muito da ideia de reconheça as suas sombras, conheça as suas limitações, também saiba das suas virtudes, Sim. para que quando alguém te apontar algo, isso não seja uma novidade. E aquilo que a pessoa disser que for construtivo, pegue para você, para que Uhum. te impulsione. E aquilo que a pessoa disser que for destrutivo, deixe com ela. Pegue as críticas que forem realmente boas para você, para que você cresça. E os elogios também, porque está cheio de elogio vazio. Sim, ou. Está cheio de pessoas que te elogiam para um ganho secundário, por um interesse Uhum. paralelo. Então, a gente não tem que nunca, nunca, eu digo isso com a maior propriedade do mundo,
Nunca se apoie, nem em elogios, nem em críticas. Tenha a sabedoria de saber quem escutar. Perfeito. Eu Quando falo eu, para os meus quando eu filhos. sei quem eu escuto, eu consigo prosperar, seja o caminho que eu escolher. Eu falo para as crianças muito isso. Tem amigos de verdade e não de oportunidade. Muito bom. Porque a vida, muita gente vai chegar perto de você pela Nossa, oportunidade. sim, E poucos vão ficar de verdade. sim. Então, assim, a escolha também é sua, né, Pam? Totalmente. Isso é o que mais pega. As pessoas, elas são muito preocupadas com os outros. Uhum. Eu vejo pessoas assim que já têm um trabalho muito legal, substancial, assim, um trabalho bacana, e que falam coisas para mim que eu não acredito. Fazem um trabalho super legal, são enaltecidas com um monte de comentários. Aí um infeliz vai lá e faz um comentário. Aí a pessoa chega na terapia para mim, o paciente, Pamela, você não sabe. Olha que falou. Aí eu falo, escuta, mas você viu que você... Não, mas olha que essa pessoa fala, fica 40 minutos falando sobre o comentário que aquela pessoa fez, que é uma pessoa destrutiva, uma pessoa invejosa, uma pessoa que não teve qualquer boa intenção, e esquece de enaltecer, alimentar o feito, que foi excelente, e as outras milhares de mensagens positivas. Então, olha que interessante como na vida, muitas vezes, basta eu não reconhecer a minha sombra Sim. para que num primeiro movimento, um único movimento, não importa que você tem 1000 positivos, um negativo, aquilo se conecte com aquilo que eu tenho aqui negativo dentro de mim e potencialize os meus medos, a sensação de que, nossa, vão descobrir as minhas fraquezas, eu não posso entrar em contato com isso. Vou mostrar vulnerável, né? Não posso É, mostrar minha vulnerabilidade. Na verdade, é quando você vai conectar, quando você mostra que você é real. sim, Porque sim. acho que a internet também trouxe muito mais isso. Claro. Desse mundo ideal, que todo mundo é feliz, né? Que a gente não tem dor O nenhuma, que mundo, não... eu falo que é um mundo editado e filtrado, né? né? Então, tudo ali parece que acontece às mil maravilhas. Mas, na essência, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que ali as pessoas põem o que elas querem, quando querem e quando lhe convém também. A questão é que isso virou uma forma de comunicar, Uhum. uma forma de viver e algo que a gente está acessando diariamente. Então, inevitavelmente, isso vai te contaminar. Vai. Então, é aquela história, essa é a tribo, né? Então, para você tentar ter um lugar ao sol, para você pertencer, você também começa a participar daquilo. Então, isso vai mexer com você. Então, saber transitar por esse mundo sem perder a sua essência é um baita desafio. Eu acho que é o maior desafio, É o maior né? desafio, mas é isso que vai gerar o seu valor e fará com que você seja uma pessoa diferenciada na área que você trabalhar, não importa. Você acha que foi esse o viés que realmente garantiu o seu sucesso na internet? Eu acho que é a minha humildade. Claro que eu acho que eu tenho conteúdo, eu acho que eu tenho as minhas virtudes, mas principalmente a minha humildade. Eu sempre fui uma pessoa que tem uma visão, eu tenho uma visão positiva, assim, eu sou uma pessoa que eu consigo enxergar bem as oportunidades, eu não meço esforços, eu sou muito empenhada, sou focada, sou disciplinada, mas de nada disso adiantaria se eu não tivesse humildade, que é poder transitar também nas minhas falhas e tentar sempre fazer melhor, sem me perder. Eu escuto as pessoas, mas eu não me perco de mim. Isso é muito importante, porque o ser humano, ele adora moldar, ele adora padronizar, colocar em caixa. Então, assim, o tempo inteiro tentaram fazer isso comigo. Brinquei aqui com você na entrada, falei, nossa, que já tentaram falar para mim, ai, faz seus posts nessa cor, faz sempre assim, faz sempre assado. Ai, olha, você tem que fazer mais isso. Eu sou eu. Sim. Eu não deixo ninguém mexer nas minhas redes sociais. Eu faço. Eu faço. Tão ótimo. Todos os dias sou eu quem faço. Mas não dá para um editor. O editor vai fazer muito melhor do que eu. Eu tenho, sim, editor para os meus cursos, para eventos maiores que eu faço. Mas para a minha comunicação com o meu público diariamente, sou eu. Eu e mesma. a gente sente você ali, né? Presente, realmente. E eu acho que você conseguiu também atingir muitas mulheres, principalmente, que precisavam dessa fala, né? Desse acolhimento. Porque acho que o grande... acho que o seu maior sucesso, lógico, está no consultório, está nos cursos, nas palestras, mas é levar essa palavra que muitas vezes tem milhares de mulheres precisando. Eu acho que o ser humano
ele precisa lembrar que ele é humano. Uhum. Então, eu tento sempre contar para as pessoas o quanto elas precisam se recordar e valorizar elementos que são necessários e fazem parte da base. A base que sustenta a nossa espécie, que são os nossos sentimentos, a maneira que a gente maneja esses sentimentos, as ferramentas emocionais que a gente dispõe, o quanto a gente se valoriza, qual o nosso merecimento, quais os nossos contornos, os nossos limites, a nossa autoestima, o quanto a gente se gosta. Nós somos muito acostumados e condicionados a fazermos para o outro, no sentido de gratificar o outro para ser querido por esse outro, para ser amado por alguém, isso nos dá sentido de vida. Então eu tento lembrar o seguinte, é uma delícia amar, é uma delícia ter um parceiro, uma parceira, é gostoso você ter uma amizade, né, com alguém que goste de você, é muito gostoso ter companhia e nós somos seres sociáveis. Mas não é isso que a gente necessita. Isso vai ser uma escolha. Sim. A necessidade é nós alimentarmos o amor por nós mesmos. E isso não tem na escola, isso é uma escolha que a gente vai fazer. Eu quero me amar, eu quero me entender, eu quero me reconhecer, eu preciso gostar de mim, eu preciso entender as minhas fronteiras, eu preciso ressignificar a minha história. Então, o meu dia a dia com as pessoas que gostam da minha palavra é tentar conscientizá-las disso e tentar mostrar o caminho que elas mesmas podem construir. E esse público é, na maioria, mulheres? Ou tem muitos homens Olha, também? Fabi, eu tento muito desconstruir a ideia de que eu falo só para mulheres, porque as mulheres elas se sentem mais autorizadas a esse universo. Tá. Mas eu acredito que os homens não só precisem, como aos poucos eles vão aderindo. Chegando. Porque a gente tem a depressão masculina Sim. hoje, uma incidência gigantesca. E muitas das mulheres que se queixam das dificuldades com os parceiros, com os homens, é justamente porque esse homem está muito distante desse conhecimento, de sentimentos, de emoção, da maturidade emocional. Às vezes um homem é irresponsável afetivamente, mas ele nem entende que caminho que eu posso fazer, como que eu faço. Então, num trabalho de informação sobre emoções, numa psicoterapia, ele pode melhorar muito. Não, eu também acho. Eu falo isso muito pro meu marido. Eu acho que terapia é para todo mundo. Sim, né? sim. Independente Pra pessoas, de sexo, né? de gênero, não, é indiferente. Eu acho que a gente, na verdade, se a gente não se conhece, a gente não tem o que oferecer para o mundo, porque a gente só dá para o mundo aquilo que a gente tem de melhor. Exato. Então, esse autoconhecimento é o que faz com que a gente ofereça para as pessoas e ofereça para o mundo algo melhor. E é uma evolução diária, né? Uma evolução diária. Hoje você fala assim, hoje eu já evolui muito, eu não preciso mais. Aí você olha para nossa, eu preciso muito, né? Eu costumo dizer assim, quanto mais você crescer na vida, maiores serão os seus problemas. Quanto mais você passar de etapas na sua jornada, maiores serão os desafios. Portanto, se você não trabalhar os seus recursos internos, seja homem, seja mulher, você com certeza vai paralisar e vai ter muitas dificuldades e que você não vai saber de onde tirar, de onde você vai tirar força, como você vai conseguir lidar com aquilo. Sim. Então, trabalhar resiliência, trabalhar a sua autoestima, trabalhar a autoconfiança, entender pontos da tua história que te escravizam, perceber o que te conecta a algo que não é legal, que valor que você se dá, como está o teu merecimento, a tua tolerância, eu acho que são elementos fundamentais. Eu não consigo enxergar alguém que busque sucesso, que consiga chegar nesse lugar de sucesso e consiga se manter no sucesso se não trabalhar o emocional. Hoje em dia, você acha que isso já está mais... As pessoas já entenderam mais? Entenderam. Ou a dinâmica também do trabalho te engole num grau que você fala, eu falar que eu preciso de ajuda emocionalmente e eu me mostro frágil? Eu gosto muito dessa frase que você falou, e você falou espontânea, porque as pessoas entendem a terapia como alguém que vai ajudá-las naquilo que elas não conseguem lidar. E essa conotação, dependendo do caráter da pessoa, dá uma sensação de impotência,
dá uma sensação de não ser bom bastante, Tá. dá uma sensação de fracasso, Uhum. dá uma sensação de que, eu vou precisar de alguém. Sim. Porque quanto mais machucado eu estou, mais arredio sou. Seu. Então, o comportamento arisco, evitativo, né, esse enaltecer de objeções, esse é um comportamento muito conhecido da pessoa que está ferida, da pessoa que não tem uma maturidade emocional. Então, Não ela quer ir lá na ferida, ela tem né? muita dificuldade de entender a necessidade de buscar ajuda. Então, eu prefiro desenhar de uma outra forma. Será que não seria interessante você conhecer melhor a sua história? Será que você já se perguntou o quanto você está tocando o seu barco, mas você não conhece o seu barco? Uhum. Será que não seria interessante você conhecer melhor a si mesmo? Pontos seus que talvez sejam justamente o que te estagnam. Uhum. Pontos esses que você não percebe, mas funciona como um imã para perfis de personalidade que são nocivos para você. Será que não tem nós na tua história que não veio nem de você, mas que você carrega e que você herdou, que talvez seja agora o momento de você desfazê-los? E você já pensou que para fazer isso, para entrar nessa empreitada, você tem que ter muita coragem? E que tem que ser uma pessoa que realmente tenha uma noção do passo gigante que é fazer um processo de autoconhecimento, porque não há nada na vida mais desafiador do que a empreitada de atrever-se a se autoconhecer. Porque quando você começa a se conhecer, você começa a entender quase tudo, porque quem entende tudo não está exatamente aqui, né? É, não, não mesmo. Agora, é aquele olhar pro espelho e olhar pra sua alma, né? É Porque. muito difícil. Você fazer de fato uma sessão de terapia, você fazer um processo, é um troço assim. Eu mesma, eu sou psicóloga, sou filha de psicólogo, eu demorei anos para fazer terapia. Sério? Começo eu conto essa história, o povo dá risada. Eu ia para minha terapia, porque na minha época, não era assim, tinha psicólogo tão fácil. Aham. A psicóloga boa é aquela que está na Conchinchina. Você tinha que atravessar o mundo para chegar na pessoa, né? Tá bom, atravessava o mundo e ia lá na profissional. Chegava, oi, fulana, tal, dava um abraço, tinha 16 anos. Deitava ali e dormia. Ah. A sessão inteira. Mas acho que eu dormi o quê? 3 sessões? Não, eu dormi 2, 3 anos. Eu dormia. E ela deixava. Eu vou te contar o mais legal. Bom, passou, depois fiquei um tempo sem fazer terapia, voltei a fazer e faço até hoje, faço minha vida inteira. E muito, respondendo a tua pergunta inicial, o que me faz me conectar com as pessoas, o que me faz falar com facilidade, também é pela terapia. Também é pela terapia, porque me ajudou muito a me conhecer, me ajudou muito a essa autointegração. Bom, passaram-se anos, já psicóloga, já num patamar legal ali, mais com essa carreira consolidada. Estou numa jornada científica, encontrei essa terapeuta que eu dormia enquanto fazia a sessão. Eu senti uma vergonha, eu falei, cumprimento, porque eu tinha carinho, amor por ela. Eu falei, que engraçado, eu tenho tanto carinho, amor por ela, mas eu só dormia, né? Eu assim. Aí eu peguei uma oportunidade no café, cheguei perto dela. Falei, escuta, você lembra de mim? Ela olhou para mim e falei, eu sou a Pamela, eu sou filha da Mara. E ela, eu lembro, tal. Lembrei, eu falei, eu tenho uma vergonha de você. Eu ia e dormia todas as sessões. Você lembra disso? E aí falei, desculpa, não é desmerecendo o seu trabalho, tal, mas ela me dava um sono, menina, que eu dormia. Aí ela falou assim, por que você está me pedindo desculpas? Eu falei, porque não sei se de repente isso soou mal para você. Ela falou assim, mas você fazia exatamente o que você precisava. Dormir. Você precisava dormir e ter a certeza que alguém olhava para você. E ter a certeza que eu estava ali durante 1 hora, olhando e acompanhando e protegendo o seu sono. Esse era o seu resgate. Era disso que você precisava. Porque também você vinha desse processo aí, né, de separação dos seus E pais. Com lógico. certeza você queria esse E acolhimento, né? os meus pais foram, né? Meu pai não está mais aqui neste mundo. Pessoas muito trabalhadoras. Então, assim, eu fiquei muito só em casa. Isso não é crítica, não. Isso é uma característica da minha família, que acho que muitas passaram por isso, né? Então, eu ficava muito só. Então, possivelmente, na hora que eu dormia, eu me sentia muito desamparada.
Porque a hora do dormir é muito forte esse momento, principalmente para criança, Sim. né? Então eu estava lá dormindo, para alguém me olhando e resgatando essa ressignificação interna de me sentir olhada, amada, acarinhada, protegida, zelada. Então, veja, eu achava que eu não estava trabalhando esses 2, 3 anos da terapia e eu estava sim. Sim. Eu estava fazendo a base sustentadora para o que viria posteriormente. Era a necessidade do momento. E é isso que a gente tem que entender. Qual é a necessidade do momento, Exato. né? Porque às vezes a gente quer resolver tudo de uma vez só. Só que a vida é feita, né? É tipo um legozinho, né? Exatamente. Pecinha por pecinha e tem que colocá-las no lugar de forma correta. Às vezes tem que montar o quebra-cabeça ali, vai ficar perfeito para uns, para outros não. E tudo bem também, né, Tudo bem também. E tudo bem também. Porque essa busca da perfeição é que muitas vezes faz com que a gente perca o propósito da nossa vida, porque a gente fica se guiando no outro. Eu dei esse exemplo também, porque assim, eu costumo dizer que tudo que acontece na nossa vida tem uma intenção. Mesmo quando a gente acha que não. Nada é tempo perdido. Tudo teve ou tem alguma razão de ser. Com certeza. Quanto mais nós pudermos observar o que a situação que nós vivemos nos convida a fazer, mais nós estaremos cumprindo essa lição de vida ou de casa, como você preferir. Então, as situações que nós passamos, que nós nos sentimos inconformados e começamos a questionar o porquê de estar passando isso. Eu não mereço, não é justo, poxa, eu sou assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, por quê? Mas a gente não percebe em nenhum momento o que aquilo nos convida a fazer. Às vezes você se reaproxima com a sua família, às vezes você precisa ficar mais quietinho, às vezes você desenvolve em si uma força, uma resiliência, uma paciência, algo que talvez naquele momento não te faça muito sentido, você não entenda por quê, mas em breve você vai perceber que tudo aquilo que você aprendeu e teve de experiência nessa oportunidade será usado e será necessário para você dar conta do que ainda vai acontecer na tua vida. Agora, puxando esse gancho aí até anterior que você falou, antigamente tinha que ir no psicólogo lá longe. Nem se falava em um psicólogo online. Imagina. Que absurdo. Uma heresia. Foi uma reinvenção do processo? Ah, com certeza, com certeza. Acho que tinha uma época que, quando começou o Skype, e nós tínhamos pacientes presenciais que iam morar em outro lugar, nós atendíamos por Skype com culpa. Aí começaram a liberar X número de sessões e nós tínhamos que cumprir isso. Era um processo muito engessado. A pandemia veio e eu acho que ela foi muito libertadora, porque assim, não teve muito jeito, né? As pessoas precisavam das sessões, precisavam desse trabalho, precisavam viver também, né? E cada vez mais estavam necessitadas desse apoio, né? Sim. E aí provou-se que, assim, você que fala sobre as conexões, para se conectar é preciso vontade. Sim. O meio a gente encontra. É verdade. Se você realmente quiser fazer a sua sessão de terapia, você vai arranjar um jeito de fazer. Eu sou do time de que eu faço a sessão com o meu paciente como ele puder. É por telefone. Como ele puder. Psicografada. Como ele puder. Porque eu também gosto muito da ideia de quando a gente quer mesmo, a gente vai dar um jeitinho. Vai. Então, as sessões, elas foram, né, através da internet, aí foram quebrando tabus e as coisas foram acontecendo. Isso foi maravilhoso. Maravilhoso, porque a gente tem hoje, primeiro, muitos profissionais trabalhando de todas as formas possíveis, a gente tem mais pessoas aderindo ao processo de psicoterapia e a gente está tendo um mundo cada vez melhor nesse sentido, porque as doenças mentais, elas só crescem. Sim. A gente tem um índice de depressão, né, o mal do século, as pessoas com muita ansiedade. Então, poder ter um espaço para falar e trabalhar suas emoções é um bálsamo. E aí, a psicóloga virou empresária? Você vê? Eu fui fazendo 500 mil coisas. Com a história da pandemia, além dos atendimentos, comecei a fazer curso online. Hoje eu tenho 6 cursos online, fiz livro, meu livro virou best-seller. Aliás, falhei, não trouxe para você. Que era o Coração Peludo, né? Vou trazer. Aí teve também o podcast Coração Peludo, fica muito tempo pela Jovem Pan.
E muitos braços, palestra, cada vez mais palestra online. Hoje eu criei um aplicativo de atendimento psicológico que chama PSIAP, que é o Uber da psicologia, que conecta psicólogos e pacientes de qualquer lugar, a qualquer momento você pode fazer uma sessão. Então, foram muitos lugares que eu fui acessando. Assim, Eu achei a ideia, eu quero até que você explique melhor do PSIAP, porque eu acho que eu sempre falo, uma das minhas palestras chama justamente alta tecnologia, alta conexão. Que legal. E quando você consegue usar a tecnologia, porque ela tem muita coisa boa, né? A gente não pode olhar para a tecnologia como, ela veio para destruir as relações humanas. Não, ela tá aí, ela é uma realidade. Então a gente pega o que ela tem de melhor, mas a gente não esquece quem está por detrás de tudo isso, que é um ser humano. E eu acho que o aplicativo é muito isso, né? Ele é uma alta tecnologia para gerar essas conexões e ligar realmente quem está precisando com aquele que pode oferecer esse serviço. Fabi, eu, como eu tenho muita visibilidade, né? Você sabe, eu comecei na televisão muito cedo, então, assim, às vezes as pessoas tinham a sensação que eu era a única psicóloga que existia. Então, assim, eu tenho, né? É a única que existe. Tinha um lance assim, tinha uma coisa assim, da pessoa ia procurar terapia comigo, eu não tinha horário, então a pessoa não fazia terapia. Eu falei, não. Vamos dar um jeito nisso. Então, eu aproveito a minha visibilidade. Agora, eu ando de mãos dadas com o PSIAP, que é o aplicativo de atendimento psicológico que eu lancei. E eu tenho lá cadastrado milhares de psicólogos que são... A gente faz toda uma triagem para ver se ele é homologado com o Conselho Regional de Psicologia, a formação dele. E a gente tem ali um monte de psicólogos que eu sei que eu posso me assegurar da capacitação para atenderem essas pessoas. E as pessoas podem escolher a abordagem, podem escolher o tempo de formação, a empatia, se gostam ou não. E podem serem atendidas imediatamente, que isso é muito legal, naquele momento, na madrugada, no feriado, onde for. Porque ele é 24 horas. É o Uber. É como o Uber da psicologia. Você vai pegar aqui, baixar, 3 da manhã, tem alguém para te atender, porque eu tenho psicólogos do mundo inteiro. Que demais isso. Isso é muito legal. Por quê? Porque eu pensei que era um agendamento. Não Também é. A pessoa pode agendar se ela preferir. Ou se tiver na necessidade da hora ali. Se ela quiser na hora, ela tem. Muito legal. Então, assim, isso é muito bacana, porque eu quero tornar a terapia acessível. Não só na segunda. E se eu estiver mal agora, hoje é uma sexta, por exemplo, eu quero. Então, isso faz uma diferença tremenda. Então, aí você é mais um filho, né? Que tem a bonequinha lá. É um filhão, né? É um filhão. Tem a Luma e tem o PSIAP. A Luma mudou muita coisa na sua vida? Mudou. A carinha dela, o olho até brilha. Nossa, mudou muito. Ter um filho é entrar numa aventura gigante, num papel que você pensa que conhece, porque socialmente é tão falado, e você tem a sua mãe como uma referência, seja uma mãe presente, uma mãe que não foi presente, não importa, e você está o tempo inteiro se reinventando e se descobrindo, porque a criança vai se desenvolvendo e você também vai desenvolvendo. Você vai aprendendo ali, né? Então, eu falo que a mãe que eu sou tem a idade da minha filha. Então, eu vou me desenvolvendo, eu vou aprendendo, eu vou entendendo, ela vai me ensinando. De novo, a humildade a gente tem que exercitar. Para escutar essa criança, para percebê-la, para entender a demanda. Então, com certeza, as privações, as concessões, o gerenciamento da minha vida. Somos mulheres muito inseridas assim, em muitas atividades, então assim, como fazer para conciliar, bastante desafiador, sem se perder, sem se anular, respeitar as pausas necessárias. Nossa, eu acho que, sem dúvida nenhuma, né, foi e é a maior experiência de aprimoramento humano que eu já passei. E nessa experiência de aprimoramento humano, você acredita que daí você começa a ter esse olhar? Porque eu acho que a mulher hoje, ela se sente muito cobrada, né? Em ter sucesso em todos os momentos da vida. Eu, particularmente, não acredito que não existe um equilíbrio, né? Uma hora o pratinho vai pender um pouquinho mais para lá, uma hora um pouquinho mais para cá. Mas a gente é cobrada para estar no mundo ideal. O tempo todo. E é isso que faz com que a gente dá aquela surtada. Eu falo que na nossa luta por um lugar ao sol, toda a trajetória da mulher, a gente foi conquistando mais espaço, mas que já é característico da mulher, a gente foi pondo mais coisa nesse espaço, né?
Então, a sensação que eu tenho é que a gente juntou muitos papéis. Uhum. E a gente se cobra muito, a gente se exige muito, a gente tem acho que um limiar de perfeccionismo assim muito alto. A gente muitas vezes é muito tirana conosco Eu acho. e a gente se culpa demais. Coloca muitas coisas nas costas e o problema de quem carrega muito é que sempre parece que pode carregar mais um pouquinho. É aquela história, quem não faz nada, qualquer coisa é muita coisa. Quem faz muito Pede está um- sempre... Você quer que faça, pede para uma pessoa ocupada, Não, né? perfeito. Então, eu penso que a gente se estressa muito e muitas vezes até não se permite perceber que está estressado. É como se a gente não conseguisse perceber qual é o nosso limite. E saber qual é o nosso limite e tentar nos poupar, nos preservar, eu acho que é um dos maiores atos de carinho que a gente pode fazer por nós. E esse é um repensar, né? Às vezes a É, gente tem que dar a pausa, o respirar, para a gente poder entender, né? Porque tem uma coisa que assim, a gente passa muito tempo da nossa vida assim, eu preciso fazer isso. E tem horas que a gente precisa parar e falar assim, do que eu preciso hoje? E é Hoje. uma pergunta assim tão profunda e difícil, porque às vezes tudo que você precisa hoje é ficar sentadinha, quietinha, respirar, tomar uma coisa que você gosta, ver uma paisagem leve, ver um filminho. Mas, meu Deus, não cabe na minha vida e tal. Mas se você parar para pensar, a gente encaixa tanta coisa na nossa vida, mas a gente às vezes tem uma culpa intrínseca de nos permitir fazer alguma coisa, tipo essa que eu falei. Não fazer nada, né? Exato. Para conseguir o quê? Recarregar, aliviar e se acarinhar. Porque às vezes as pessoas acham que a gente precisa de presentes, de flores, chocolate e tal. Mas às vezes tudo que a gente precisa é tão simples, mas é um simples que faz tanto tempo que a gente não faz, Pois né? Aliás, até convido para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, pensar o que você precisa hoje e quanto tempo você não faz isso que você precisa tanto. Porque você julga, porque você diz que é supérfluo, porque muitas vezes parece que, ai, vou fazer isso, imagina que absurdo, tal. É verdade. Mas seria exatamente o que se encaixaria nisso que você está vivendo e que te traria uma paz existencial e abasteceria tanto o teu íntimo que você nem imagina. Perfeito, ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma pergunta que sempre te fazem nas redes sociais, ou na internet, ou por todos os veículos que Tem. as pessoas se aproximam de você? Muitas. Tem aqui assim, você fala assim, nossa, realmente essa é o mais latente. Tem assim. Será que eu sou muito difícil de ser amada? Nossa, é duro, hein? Por que será que ele não quis? Ou então, por que eu gosto de quem não gosta de mim? O que eu preciso fazer para alguém querer namorar comigo? Existe um questionamento muito grande do porquê não sou aceita. Do querer ser amada e achar que o mundo não, né? Que você. E eu acho que muitas vezes quando você se questiona dessa questão do querer ser amada, é porque às vezes a gente também não se permite, né? Sim, sim. Eu acho que tem um ponto interessante que o ser humano, na maioria, ele acredita que ele estará bem consigo mesmo quando ele se sentir visto, reconhecido e enaltecido. Uhum. Nós nos alimentamos muito com o olhar do outro, nós nos alimentamos muito com o aceite alheio. Uhum. E quando isso não acontece, que a gente tem que experimentar da rejeição, que a gente tem que experimentar da frustração, da quebra das nossas expectativas, isso faz com que a gente se sinta insuficiente, não bom bastante. E nos questione e visite vários lugares que são assombrosos para nós. Então, o que eu tento dizer é que quando a gente olhar para nós e nós entendermos, eu sou uma pessoa passível de ser amada, eu gosto de mim. Eu gosto de mim por quê? Você gosta de você? Aí eu me amo. Você gosta? Por que você gosta de você? Aí eu gosto de mim porque eu acho que eu sou uma pessoa aguerrida. Tá vendo? Tá vendo? Quando eu começo a perceber
quais características que eu tenho, que eu acredito, me aproprio, gosto, percebo, olho para a minha história, vejo tudo que eu passei, as empreitadas, as experiências, as minhas escolhas, os meus posicionamentos. Por isso que eu falo tanto, que as pessoas criticam muito assim, né? Ah, mas olha, fulano traiu fulana, ai, fulano fez isso, fulano sacaneou, fulano não sei o quê. Eu falo assim, mas ao invés de a gente ficar olhando tudo que ele fez e olhando a vítima disso, será que as pessoas percebem que quando elas fazem boas escolhas, quando você tem uma consciência limpa, quando você tem a paz de perceber que você está fazendo tudo o que você pode no teu trabalho, com as pessoas que você gosta, que você é leal, isso é um perfume para a sua alma, sabe? É como se você estivesse perfumando todos os dias. Isso é de um alimento íntimo gigante. E quando eu olho que eu faço boas escolhas, que eu sou uma pessoa leal, que eu sou uma pessoa íntegra, que eu sou uma pessoa que faço bem, que eu tenho um coração legal, eu gosto de mim. É lógico. E quando eu gosto de mim, eu me trato com amor. E quando acontecer na vida de alguém não me quiser, não gostar de mim, sim, eu vou ficar chateado. Porque eu gostei daquela pessoa, eu queria que desse certo, mas aquilo não vai ser o fim da minha vida. Porque eu vou ficar triste porque eu queria estar com aquela pessoa, mas a partir do momento que eu percebo que ela não quer estar comigo, espontaneamente e automaticamente, eu também não quero estar com ela. Sim. Porque eu já entendi o meu valor. Você se valoriza, Eu gosto de mim. E isso funciona tanto nas relações pessoais quanto nas relações profissionais, né, Pam? Porque a Com gente certeza. muitas vezes aceita chefes tóxicos, aceita um trabalho que nos faz mal, nessa necessidade também do pertencer, do ser aceito. E às vezes você fala assim, por que só a fulana tem oportunidade, só a fulana cresce e eu não? Né? Porque como é que você está se posicionando para a vida e se fazendo respeitar? Qual é realmente a mensagem que você está mandando para os outros? Perfeito, é isso. Eu gosto muito também de evitar comparações. Primeiro que as pessoas, elas veem aquilo que elas podem e aquilo que elas querem. Sim. E às vezes a pessoa não vai enxergar em você aquilo que você gostaria que ela visse. Mas isso não te faz invisível. E nem te faz diferente do que você é. Simplesmente você não coube naquele lugar. Não deu para ser daquele jeito que você quis ou imaginou que seria. E quando você não enxerga isso como a definição daquilo que você é, mas que você percebe, ali não é para mim, e eu vou tocar o barco, porque eu confio naquilo que eu sou, isso que vai te dar força para dar continuidade. Sim. As pessoas que ficam sempre se comparando, as pessoas que paralisam e se limitam naquilo que alguém disse sobre elas, são as pessoas que ficam sempre numa mesma zona, numa zona de insatisfação, numa sensação de que não é bom bastante, com um sentimento de que não consegue entregar, culpando alguém, mãe, pai, ex. Né? Então, tem sempre um culpado, né? Vai ter sempre um culpado. Se responsabilize pelas suas contribuições. Entenda que não há ninguém no mundo que pode fazer mais por você do que você mesmo. É verdade. Agora sim, hoje como que a gente acha a Pamela? Vamos por todos os canais aqui para as pessoas terem. Eu falei que ela realmente a vontade é que você por que o aplicativo faz sucesso? Porque todo mundo quer passar com a Pamela. Porque eu acho que se você tem o tom de comunicação que acolhe, eu acho que o grande sucesso vem muito desse acolhimento. É o lugar de fala do acolhimento, né, Pamela? É porque eu acho que todos nós precisamos de amor. Então, eu tento falar de um jeito que eu consiga tocar e abraçar as pessoas. Você fica brava? Eu gosto de falar, fico. Muito? Vamos perguntar pro Carlos. Fico. Eu não sou a pessoa mais brava do mundo mesmo, mas eu fico sim, injustiça me deixa muito triste, acho que pessoas que querem se aproveitar, às vezes, das nossas boas intenções, eu acho que toda vez que eu me sinto passada para trás, a injustiça, com certeza, é um sentimento muito difícil de eu lidar. Eu trabalho em terapia, né? A gente conhece um outro tom da Pamela, isso talvez. É uma coisa que me deixa muito triste. Mas
confesso que eu não sou a pessoa mais furiosa do mundo, assim. Eu não sou muito de fazer justiça com a minha voz, com as minhas mãos. Eu sempre acho que cada um tem o seu, sabe, Fabi? Eu acho que aquilo que você faz para mim, você faz com má intenção. Eu sempre acredito que o universo, ele é sábio nas entregas dele, nas retiradas e nas entregas. E eu acho que todo mundo tem sua conta aqui e ninguém sai ileso. Não mesmo. Então, eu acho que os espertalhões, as pessoas que fazem isso, elas pensam no primeiro momento que elas conseguiram fazer tudo aquilo que elas quiseram e tal. Mas, na verdade, a vida não é dos espertalhões, né? A vida é dos sábios. Então, ter sabedoria de vida e nunca deixar de ser uma pessoa boa que você é, nunca sair, né, desviar dos seus princípios, isso com certeza vai te fazer sempre estar num lugar muito mais confortável. Ah, sim, porque daí você não perde a sua essência, a sua autenticidade, né? Isso é um recado, inclusive, para quem estiver ouvindo, que nada na sua vida mude aquilo de bom que você tem. Sim. Foi traído, foi sacaneado, fulano fez isso, ciclano, que absurdo, sei o quê. É chato mesmo, a gente fica mal, fica bravo, mas que você nunca desvie daquilo que tem gigante dentro de você. Você é maior que isso, com né? Certeza. Com certeza você é maior que isso. Porque, entenda, a pessoa que faz isso, ela desviou, ela já se perdeu, ela já está em outra vibração. Você não. Você não, você segue. Eu vou te contar uma coisa, ninguém tira o que é teu. A pessoa pode até estar levando alguma coisa que é sua, mas se for realmente seu, isso vai voltar rapidinho. De um jeito que você nem imagina, mas vai voltar. Tá vendo? É muita sabedoria. Então vamos lá, no Instagram? Bom, no Instagram você me acha em @psipamela. Você põe @psipamela. Se você quiser entrar também no meu site, é pamelamagalhães.com.br. O meu site tem os meus cursos, meu site tem o meu livro, Se Amar, Amar e Ser Amado, que é um best-seller. No meu site você vai encontrar um monte de coisa lá que você vai se divertir. No meu canal do YouTube também. É só você entrar em Pamela Magalhães, você vai gostar dos vídeos. E eu gostaria muito que todo mundo que estiver aqui, a Fabi também, conheça o Psiap, que é o meu aplicativo de atendimento psicológico. É PSIAPP, Psiap. Todo na legenda. Na sua loja de aplicativos do celular, você baixa o Psiap. O Psiap, ele conecta você a psicólogos a qualquer hora, de qualquer lugar. Você pode fazer a sessão imediata, na hora que você quiser, agora mesmo. Ou então agendar a sua sessão, escolhendo lá o profissional que você mais se identificar, de acordo com o valor, de acordo com a abordagem, se é mulher, se é homem, o que você quiser. Eu tenho certeza que você vai gostar e você vai cuidar dos seus sentimentos. Isso é muito importante. Bom, quem chegou até aqui na nossa conversa, já é alguém que se importa com as emoções, então vai gostar do Psiap. Ah, com certeza. Eu acho que essa conversa aqui que a gente teve hoje é para você assistir, rever de novo, se perceber, né, Pamela? Eu acho que é um convite para você fazer esse carinho em você. É verdade. E é isso, acho que quando a gente está disposto a se olhar, é porque a gente também quer ser acolhido. E o primeiro passo, né, a gente busca tanto no outro, mas o primeiro passo é a gente mesmo. A gente mesmo, a gente. Se isso despertou no teu coração, se você sentiu, que maravilha. Você já está, ó, um degrau acima, maravilha. Com certeza. Adorei te receber. Você sabe que eu sou muito sua fã mesmo. Obrigada, pela forma como você gera conexão com as pessoas, pela forma como você ajuda as pessoas com o seu lugar de fala. Obrigada. Eu sempre falo isso, assim, a gente tem esse presente de Deus, né, que é a nossa voz, que é o nosso conhecimento, e para o número maior de pessoas que a gente possa levar e ajudar, realmente a gente cumpriu a nossa missão aqui. É isso. E eu acho que você faz isso brilhantemente, diariamente. Que bom, que gostoso. Obrigada, fico Obrigada, feliz. Viu, Muito pelo obrigada. carinho. Tem um carinho aqui do Falas que Conectam para você. Nossa, que legal. Muito obrigada. E a gente vai ficando por aqui com mais esse Falas que Conectam. Assistam, compartilhem. Sabe aquela sua amiga, aquele seu amigo que você fala assim, nossa, esse é um lugar de fala para ele também, para ela também? Então compartilha esse vídeo, manda suas sugestões, manda seu comentário, a gente vai adorar, né, Pam? Com certeza, por favor, muito importante. Então tá bom. Até a próxima semana com mais um Falas que Conectam.
Fazer uma apresentação no trabalho, ter a sua ideia ouvida, ter a sua ideia mais do que ouvida, na verdade, respeitada. É um problema? Isso faz com que muitas vezes você se sinta ali estagnada. Aquele medo de se posicionar, de ser julgada, impede o seu crescimento, impede que o seu potencial seja reconhecido. Eu quero te ajudar nessa jornada. Porque eu acredito que quando a gente tem alguém que pega na nossa mão e nos conduz a uma jornada de reconhecer quais são as nossas forças, o que eu quero comunicar para o mundo, essa trajetória fica muito mais fácil. E para que isso aconteça, eu quero que você preencha essa aplicação, para eu entender também se faz sentido você embarcar na mentoria Vozes Autênticas, onde a gente potencializa a sua comunicação e torna o seu posicionamento estratégico.